Quanto às duas questões agora para nós respondermos. Primeiro, em relação ao átomo. O átomo é algo muito interessante. Existe um físico italiano chamado Franco Rovelli, ele é da linha materialista, mas ele diz que se desaparecesse todo o conhecimento científico e nós tivéssemos que escolher uma ideia para permanecer, deveria ser a ideia do átomo. E é interessante como essa ideia do átomo evoluiu. Quando nós vemos alguns modelos aí de conduta que pretendem destruir tudo diferente do pensamento deles, veja como a ideia do átomo, que é festejada como uma ideia genial, seria de que todas as coisas são compostas de partículas infinitamente pequenas e indivisíveis, chamadas átomos. Bom, esse estudo da ciência continuou, e o nome átomo exatamente por isso, significa indivisível, mas hoje a ciência sabe, não é de hoje, há muito tempo, que o átomo é dividido e que o átomo é divisível. Em homenagem a Demócrito e Leucipo, que criaram a ideia, se manteve o nome. Em vez de dizer assim, os caras pensaram uma bobagem, esse negócio aí é divisível. Não, vamos manter o nome, em homenagem àquela primeira ideia. E aí continuou o estudo e se pensava no núcleo do átomo como algo muito duro, composto de partículas absolutamente sólidas. E, no fim, se descobriu que tudo é flutuação entre energia e matéria. Mas se mantém o nome, homenageando aquela primeira ideia. E hoje se sabe que é divisível, que pode ser a energia nuclear. Tudo isso vem exatamente da divisibilidade do átomo. E quanto ao nosso pensamento como forma de energia, e a gente sabe que a energia não se cria nem se destrói, esse querer é poder. Claro que nós temos determinados limites, limites físicos, limites intelectuais, assim como nem todos os níveis são possíveis para os elétrons num determinado átomo, nem todas as possibilidades estão ao nosso alcance em uma única encarnação, por exemplo. Então, nós podemos ter muita vontade de voar, mas há uma impossibilidade física para que nós voemos fisicamente falando. Mas nos outros setores há um detalhe muito interessante. Existe um pensamento da antiga filosofia Rosa Cruz que diz o seguinte, que querer é poder, mas é preciso saber querer para poder criar. Ou seja, esse querer seria uma movimentação do pensamento no sentido de conseguirmos criar as condições para que aquilo que nós desejamos possa acontecer. É o saber pedir na oração. É o saber pedir na oração. Existe uma experiência muito interessante no terreno da física nuclear que mostra o seguinte: a expectativa do fato cria o fato. A expectativa do cientista, do pesquisador, movimenta as partículas no sentido de terem um comportamento ou outro. Bom, se é verdade que a expectativa do fato cria o fato, lá no mundo subatômico, no nosso mundo de relações, isso deveria ser pensado ainda com maior cuidado, com maior cautela. Porque qual é a nossa expectativa em relação ao nosso semelhante? Quando nós encontramos as pessoas, qual é a nossa expectativa? Nós pensamos no homem lobo do homem, de Hobbes, ou nós pensamos no homem irmão do homem de Jesus? Essas duas possibilidades existem. E hoje a gente sabe, embora não seja uma coisa absoluta, que a nossa expectativa em relação às pessoas também pode modificá-las. Nesse sentido, é uma experiência muito interessante feita em Harvard, que deu origem à chamada psicologia positiva. Os pesquisadores selecionaram um grupo de alunos que estariam terminando na sua atividade escolar o equivalente ao nosso segundo grau. Então, após aquele ano letivo, eles estariam entrando nas universidades, pelos diferentes processos que lá existem para ingressar numa universidade. Ser um bom jogador de futebol americano é um dos critérios, por exemplo. Então,
Eles estavam nessa fase estudantil. E aí, os pesquisadores selecionaram um grupo de alunos de uma determinada turma. 3 alunos, por exemplo. E vamos admitir só aí para a gente pensar num nome que fosse João, Pedro e Maria. E informaram a todos os professores que iriam trabalhar com a turma no ano seguinte que João, Pedro e Maria tinham testes de inteligência extraordinários. Eram alunos com uma capacidade de compreensão muito acima da média e que deveriam ter um desempenho muito superior aos seus colegas. Eram aqueles pontos fora da curva para cima. Depois temos que falar um pouco nesse detalhe, que antes da psicologia positiva, a gente só examinava os pontos fora da curva para baixo. Mas já chegamos lá. Seriam pontos fora da curva para cima. E havia uma condição. Os professores todos, em nenhum momento, poderiam revelar a esses alunos que eles tinham condições estudantis extraordinárias. E os alunos também não sabiam que haviam sido considerados como portadores dessas excelentes condições. Muito bem. Terminado o ano letivo, como era de se esperar, João, Pedro e Maria tiveram um desempenho muito acima da média dos seus colegas, confirmando a previsão. E aí veio a grande surpresa. João, Pedro e Maria tinham sido escolhidos ao acaso entre alunos de desempenho mediano. Mas os professores esperavam que eles tivessem um desempenho extraordinário. Então, houve diversos tipos de influências, desde aquele tipo de comportamento que a gente não externaliza, mas existe. Possivelmente, quando o João levantava a mão para fazer uma pergunta, lá ainda se levanta a mão para fazer pergunta em uma sala de aula. Aqui se levanta mais para bater no professor, mas é outro estágio. Então, quando um deles levantava a mão, possivelmente os professores, informados de que se tratava de uma pessoa de desempenho extraordinário, em seguida lhe dava a palavra. E se eles começavam errado, quem sabe até sem querer ajudavam. Existe um monte de explicações, mas há uma que é fundamental. Algo se transmitiu da expectativa dos professores para os alunos, porque, de fato, eles renderam mais do que os outros. Porque, de fato, eles ficaram acima da média. E este foi um dos pontos básicos para a criação da chamada psicologia positiva. Então, vem desde lá do mundo subatômico, a expectativa do fato cria o fato, até as nossas relações de todo dia, a expectativa que nós temos em relação às pessoas de quem nos aproximamos, com quem dividimos tarefas na prática de ideal comum, até a relação pai-filho, a relação de companheirismo, a relação entre professor e aluno, tudo isso é muito influenciado pelo pensamento, porque a expectativa é o pensamento que eu tenho a respeito de um determinado fato. É a crença, é o meu pensar a respeito de um determinado fato. E isso, sem dúvida, tem influência. E eles começaram a verificar o seguinte, foi em 1998. Alguns pesquisadores verificaram que de cada 17 casos que eram motivos de estudo ou até mesmo de artigos, motivo de case em psicologia, tratavam de coisas negativas, de doenças, de disfunções, e um só em cada 17 tratava de coisas positivas. Então, 17 casos eram estudados. 16 diziam respeito a disfunções, a doenças, e um ao lado positivo. Então, eles projetaram o seguinte: quando se faz uma curva de desempenho estudantil, por exemplo, existem os pontos que ficam na média, existem aqueles que ficam abaixo da média e os que ficam acima da média. Então, todos se preocupavam, e é muito justo, com aqueles que estavam abaixo da média para... Oi, Regina. Mas sem se dar conta que quando nós nos preocupamos apenas com o que está abaixo... Oi, eu tô assistindo o Zoom da física quântica que o Luiz botou. Então, quando... Fátima, só um instantinho. Fátima, você localizou quem está com o microfone aberto? Já mutei, por favor, feche o microfone. Obrigada. Moacir, se você puder retomar, para depois nós podermos emendar a edição. Tá bom? Obrigada. Tá.
Então, se verificou que cada 17 casos estudados em psicologia, 16 tratavam de situações negativas e um tratava de situação positiva. Então, nessa curva que se faz do desenvolvimento escolar, sempre se tem uma linha média, onde se situa a maioria dos casos. Alguns ficam abaixo e alguns ficam acima desse desempenho médio. E todos se preocupavam somente com aqueles que ficavam abaixo da curva, o que é muito justo. Temos que elevá-los, levar a uma situação melhor. Mas aí os psicólogos se deram conta do seguinte: se nós tomarmos todos que estão abaixo da média e conseguirmos elevá-los até a média, tudo muito bem, mas a média não melhorou. Nós continuamos medianos. E o mediano, muitas vezes, quando acompanhado de acomodação, ele é sinônimo de medíocre. Por que não estudar aqueles que estão acima da média? E perguntar como eles chegaram lá, qual é o segredo? Por que eles têm um desempenho superior aos outros? Então, nasceu o estudo da chamada psicologia positiva, mostrando que a expectativa, a situação de tranquilidade, as crenças positivas ajudam e ajudam muito. E que a própria presença no ambiente de pessoas preocupadas cria um clima atrativo de pouco rendimento. Foram surpreendidos alguns alunos de Harvard, no direito, que é um curso lá muito concorrido, de muita competição, alguns alunos que iam estudar no porão, deixando o ar-condicionado tão bom das salas adequadas para o estudo, e questionados disseram, não, lá tem uma espécie de ruído mental. Lá tem muita gente angustiada, e a gente tem que fugir dessa angústia. E assim foram verificando essa influência da expectativa, da boa esperança, da fé. A tua fé te salvou. Ter fé, mas naturalmente, não apenas dizer, eu creio que alguém vai fazer por mim o meu dever. Não, eu me esforço. Eu faço a minha parte. E fazendo a minha parte, às vezes é pequena, às vezes é maior, eu consigo me conectar com coisas superiores. Dessa observação toda, da expectativa em torno do que há de bom, se criou a psicologia positiva. Há uma história que é contada pela esposa do Amit Goswami, que é o físico quântico bastante conhecido. Ela se formou em psicologia e depois ela se dedicou às práticas da yoga. Se não me engano, fez também medicina e psiquiatria, não tenho certeza absoluta. Eu estive numa palestra dela aqui num templo budista, perto de Porto Alegre, em que o responsável pelo templo, como é que eles chamam a sua santidade, foi físico da Universidade Federal, físico nuclear, e agora está na prática budista. E ela contou uma história muito interessante, que uma ocasião, um aluno que estava realizando seu trabalho de conclusão de curso pediu explicação a respeito de um determinado assunto para o seu orientador. E o orientador disse que ele fosse consultar na biblioteca e deu ali uma relação de livros. Quando o aluno voltou, o orientador perguntou, como é que foi a pesquisa? Ele disse, foi tudo bem, só há um problema, doutor. Eu encontrei quase tudo sobre doenças, mas encontrei pouquíssimo sobre saúde. Ou seja, como manter o bem-estar? O que é o bem-estar? Não somente a cura, mas levar a pessoa a não adoecer, que é um dos pensamentos até quase que dominantes na medicina atual. Não deixar que a doença se manifeste para buscar a cura, mas, dentro do possível, naturalmente, evitar a doença. Aí nasceu a chamada psicologia positiva, que fecha com a ideia do pensamento positivo, que vai ao encontro da ideia da tua fé te salvou, e que o pensamento é uma forma de energia e que nós atraímos exatamente naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Vai tudo mostrando que o mais sutil coordena o mais denso, ao contrário do que se pensava antigamente. Mas os exemplos são muito simples. Se nós pensarmos em qualquer casa, para nós construirmos uma casa, não basta a materialidade das coisas. Não basta amontoar tijolo, cimento, areia, cal, tubulação hidráulica, tubulação elétrica. Se eu jogar tudo isso num terreno vazio e baldio, com o passar do tempo, apenas pela lei da entropia,
a desorganização será maior. Uma casa começa no plano sutil. Alguém a idealiza. Um engenheiro, um arquiteto pensa, e o pensamento é uma forma de energia, na construção daquela casa. Depois passa para uma planta o seu pensamento. Uma planta é um conjunto de desenhos em 2 dimensões. E em 2 dimensões, no plano, portanto, ninguém vai morar. Mas aquilo ali bem interpretado, e daí a importância da interpretação correta, permitirá que matéria física, agora sim, matéria densa, seja colocada de modo adequado a que se consiga, no final, a construção de uma casa. Isso se chama, na filosofia da ciência e na física quântica, a criação do mais sutil para o mais denso. Ao contrário do que se pensava sempre, a importância do mais denso. Não, é do mais denso para o mais sutil. São átomos que formam moléculas, que formam células, que formam neurônios, que formam pensamentos. Não. São pensamentos, são consciências que formam a realidade material. A causação descendente, né? É isso, a causação descendente, precisamente. Causação descendente, substituindo aquela ideia da causação ascendente. Como dizia o Giordano Bruno, o mundo não é apenas feito por Deus, mas é também feito de Deus. Que chega àquela ideia spinoziana, adotada por Einstein, infelizmente um tanto quanto mal compreendida, porque muitos partem para essa ideia de um Deus, por exemplo, da idealização de Spinoza, um Deus que é uma lei subjacente aos fenômenos da natureza, que é o todo, mas isso se aproxima muito do panteísmo, porque essa lei não tem sensibilidade, essa lei não tem amor, e nós entendemos um Deus que também nos ama. Não sabemos como, não sabemos de que forma, mas nos ama, e por uma razão muito simples, se não nos amasse, porque nos teria criado. Então, eu acho que a gente deve associar essa ideia de lei subjacente a todos os fenômenos da natureza, essa lei universal que nós ainda não compreendemos em sua totalidade, com outra lei fundamental, a formar o par de asas, que é a lei do amor, a mais importante de todas. De uma certa forma, já William Gilbert, criador do magnetismo, já dizia que o fato de um ímã atrair pequenos pedaços de ferro não é outra coisa senão uma das múltiplas formas da manifestação da lei do amor na natureza. E o poeta William James dizia que essa atração tem a mesma natureza da atração que existiu entre Romeu e Julieta. Só que, se entre o ímã e os pedacinhos de ferro nós colocarmos um anteparo, uma cartolina, por exemplo, nem o ímã nem os pedacinhos de ferro têm inteligência suficiente para tentar contornar, para tentar pular aquela murada. E Romeu e Julieta tiveram. E é interessante essa ideia de Romeu e Julieta no amor, porque na cidade de Verona, na Itália, que é um verdadeiro museu ao ar livre, onde o conjunto Il Volo se apresenta atualmente, eu acredito, conjunto com vozes maravilhosas, música mesmo, né? Harmonia, mas na cidade de Verona existe a construção, segundo a tragédia de Shakespeare, do que seria a casa de Julieta, com todos os detalhes. Então, os turistas vão lá visitar, visitam até o quarto de costura da Julieta. Isso tem que ser mais antigo para saber o que é quarto de costura, mas já existiu. Agora é a sala do computador. Mas se visita toda a casa e na saída há um detalhe interessante. Há uma estátua em bronze de Julieta com um dos seios desnudos. Então se criou a lenda, existe a crendice, de que todas as mulheres que tirarem uma foto com a mão no seio desnudo de Julieta terão sorte no amor. Essa lenda é bem antiga. Imagina agora com o selfie que não acontece ali. É terrível. É um festival. Tem que esperar algum tempo para que a pessoa, depois do seu, e com toda essa característica de altruísmo que as pessoas têm, termine a sua 105ª fotografia e ceda lugar para outro. Mas, cavacos do ofício, coisa do ser humano. Não sei o porquê
Eu não sei o porquê da lenda, porque não foi tanta felicidade de Romeu e Julieta. Mas há um detalhe interessante a ser observado. As pessoas dizem, não, mas o romance de Romeu e Julieta foi um fracasso. Não, a palavra fracasso não existe. Não houve o esperado. Então, acho que nós devemos dizer, foi um insucesso. Não sucedeu como eles queriam, mas pelo menos eles enfrentaram obstáculos e tiveram o seu momento de amor. O pior é ter medo do novo, é não enfrentar nada e viver na saudade do que não aconteceu. Mas existe, então, essa estátua, as pessoas tiram ali suas fotos e, naturalmente, que os homens se sentiram discriminados, porque só as mulheres querem ser felizes no amor. Então, hoje, todo mundo, os meninos e as meninas, tiram foto com a mão no seio de Julieta. E o interessante é que, quando se sai desse terreno onde está a casa de Julieta, existe uma placa indicando o endereço de Romeu. E a gente pergunta, é uma rua bem próxima. E saem os turistas buscando, quem sabe, como seria a casa de Romeu. E aí se caminha ao longo de um muro muito alto, não se enxerga nada do outro lado, até que se chega num portão. Portão de ferro, no outro lado há um terreno vazio, e no portão há uma placa, com os dizeres semelhantes ao começo da obra de Shakespeare, numa livre tradução, que tem lá para o italiano e depois para o inglês, dizendo o seguinte: eu, Romeu, perdi meu amor, Julieta, e por ter perdido meu amor, não sei quem sou, nem mesmo onde moro. Não existe o endereço de Romeu. Por que não existe o endereço de Romeu? Porque ele perdeu o amor. E perdendo o amor, nós não temos endereço. O poeta gaúcho, Mário Quintana, sempre dizia que amar é mudar a alma de endereço. Mas, nesses tempos bicudos que vivemos, convém verificar em que endereço vamos colocar a alma, porque depois não adianta reclamar o difícil acesso. Mas é interessante essa ideia, que perdido o amor se perde o endereço. As pessoas que não têm um amor, e é um amor forte, não é um amorzinho, um amor na vida, por uma instituição, por uma pessoa, pela natureza, pelo belo, pelo espírito, por Deus, por Jesus. Quem não tem um amor, não tem rumo, porque começa a achar a sua vida sem finalidade. O Romeu, depois que perdeu o amor, não tinha mais endereço. Moacir? Só para contribuir, né? O amor a gente já vai ver no sistema cristalográfico dos minerais, cujas moléculas se atraem pela afinidade, é a agregação molecular. Isso. Moacir, nós temos... Desculpe. Sim. Termine. Toda a agregação na natureza nos dá um exemplo muito interessante, que quando existe, vamos pensar assim, existir amor e não existir amor, existir atração e existir repulsão. A atração sempre traz modificações. Por exemplo, a atração elétrica. O que é um corpo carregado positivamente? É um corpo com carência de elétrons. O que é um corpo carregado negativamente? É um corpo com excesso de elétrons. Os dois estão em desequilíbrio, porque o natural é ter um número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Aí, quando um corpo com carência de elétrons verifica que outro tem excesso de elétrons, um tem o que o outro precisa, então eles se unem por afinidade, termo interessante, e aí pode haver mudanças. Por exemplo, o sódio. O sódio, todos os elementos tendem a completar 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, para atingir a chamada estabilidade de gás nobre. O hélio é o gás nobre com 2 elétrons somente. E o sódio tem, por exemplo, na última camada, somente 1 elétron. A penúltima tem 8. Se ele se libertasse daquele elétron, ele teria estabilidade de gás nobre, mas estaria em desequilíbrio elétrico. Portanto, não estaria feliz, quimicamente falando. E a felicidade sozinha é difícil. Mas o cloro tem uma última camada com 7 elétrons. Se ganhasse um, atingiria estabilidade de gás nobre. Mas ganhando 1 elétron, ele fica em desequilíbrio elétrico. Então, o que acontece? Eles se atraem por afinidade e formam um novo conjunto, transformam as suas propriedades, são um novo ente, como o casal que se ama é um novo ente.
Um casal não é a soma da vontade do pai com a soma da vontade da mãe. Uma família não é a soma da vontade dos pais, filhos, etc. Não, é um outro conjunto. É aquele famoso enigma de Platão, as propriedades do todo não são a soma das propriedades das partes. Há algo mais. Então, o sódio perde as suas propriedades compartilhando aquele elétron de sódio com o cloro. O cloro perde as suas propriedades normais e eles passam a ser um novo composto, o sal de cozinha, que, embora não seja a oitava maravilha, principalmente para os hipertensos, tem propriedades diferentes e é mais saudável que o sódio puro ou o cloro puro. Então, com a atração, existem modificações. Agora, vamos pensar em dois corpos que tenham cargas de mesmo sinal. Dois corpos negativos, os dois têm excesso de elétrons. Dois corpos positivos, os dois têm falta de elétrons. Então, eles vão para longe um do outro. Nenhum deles se modifica. Essa repulsão, esse distanciamento das pessoas não muda nada. Às vezes é saudável. Está lá no Livro dos Espíritos, não temos que nos acotovelar com pessoas com as quais não convivemos. Então, não vamos forçar a convivência. Deixa, se afasta. Mas isso não é querer mal. Isso é uma medida profilática. Agora, quando existe atração, quando se concretiza a atração, a afinidade, o amor, há mudanças. Quando simplesmente cada um repele o outro, fica cada um como está. Não há progresso. O progresso depende do amor. Moacir, nós temos aqui ainda umas perguntas. Como nós entramos atrasados por causa do Zoom, a tecnologia nos passou uma perna, não é isso? Nós começamos um pouco depois, então eu indago se nós podemos ir até 17h30. Sim, eu pensava que era das 14h30 às 17h30. Eu percebi que você pensava isso, mas não é, não. Leu o meu pensamento. Porque pois primeiro tinha falado então, 14 horas, aí falasse, mas é meio perto do almoço, não sei, tá, quem sabe 14h30, eu tinha isso na ideia. Mas vamos até 17h30, sem problema. Vamos lá. Então, nós temos aqui algumas perguntas ainda, não é isso? Indago se você quer que eu as coloque, as perguntas, ou se você quer falar sobre outra questão e depois, antes do próximo intervalo, nós fazemos as perguntas. Não, já pode ir colocando as perguntas. Então, está bem. Você já antecipou um pouquinho para uma pergunta da Jane, mas vamos colocá-las todas na íntegra. A Débora Pietrobon diz, há uma passagem no budismo em que a Tathagata, durante meditação transcendental, visualiza uma mulher que exibia extrema sensualidade com o intuito de o dispersar e ficar na materialidade. Isso é chamado de ilusão, Maya ou Maya, eu acho que é isso que ela coloca aqui. Como o senhor entenderia essa denominação? Desde já, muito grata. Certo. Existem tratados, principalmente nos Vedas, que dizem que o termo Maya foi mal entendido, que ele não é apenas uma ilusão, ele é reconhecer a ilusão para ir além dela. Então, não diz propriamente o mundo físico é uma ilusão, não, ele nos diz que o mundo físico não é tudo. Se eu digo que o mundo físico é tudo, aí eu estou iludido. Mas se eu sei que o mundo físico tem a sua realidade, eu devo ir além da minha percepção, aí eu estou entendendo Maya como um convite à quebra de fronteiras. Mas claro que dentro do próprio budismo pode haver diferentes interpretações disso aí, alguns que dizem que Maya simplesmente é ilusão, e aí o mundo físico é Maya. Já o Chopra, por exemplo, acha que foi um engano quando se começou principalmente na década de 60, 70 do século passado nos Estados Unidos, quando começaram a entrar conceitos como meditação e outros conceitos do budismo, a roda de samsara e outros tantos começaram a ser adaptados, que houve alguns equívocos quanto à tradução. Quando, por exemplo, se fala a palavra karma, há pessoas que entendem karma somente como castigo, e karma não é castigo. Karma é o esforço necessário, às vezes penoso, para chegar ao dharma, que é a missão. Agora, mesmo nos textos, e principalmente em termos de meditação, haverá diferentes descrições e diferentes interpretações de um mesmo fenômeno.
quanto a esse fato. Quem sabe ela queria distraí-lo para uma ilusão que não seria toda a realidade que ele buscava. Não se sabe até que ponto a manifestação do inconsciente de uma pessoa pode ocorrer também num momento de meditação, mas essas interpretações são, naturalmente, interpretações variadas, e se diz, nesse sentido, para os Vedas e dentro da medicina ayurvédica, por exemplo, essa ideia de Maya ser somente considerado ilusão não é a ideia mais correta. O engano é quando a gente acha que a ilusão ocorre quando a gente acha que o mundo das percepções físicas é tudo. Aí nós temos que usar Maya, ou seja, usar Maya no sentido de reconhecer a ilusão para ir além. É uma das interpretações. Sim, nós vamos então agora para a próxima pergunta, que é da Jane. A física quântica, Moacir, vem para, digamos, dar concretude, explicar o abstrato como a bondade, a fé e até os milagres realizados por Jesus? Aí nós temos que entender um detalhe que é importante. Na filosofia da ciência, existe hoje o que a gente chama uma abertura para a espiritualidade. E o que se verifica é o seguinte, e é muito importante essa diferença. Não é objetivo da física quântica estudar as questões da espiritualidade. Isso poderá vir a ser dentro da filosofia da ciência. Ela apenas cumpriu a tarefa de nos descrever um mundo diferente, onde nós não somos somente observadores, mas somos também co-criadores, e mostrou a importância da consciência do observador nos fenômenos, em a expectativa do fato cria o fato, como mostrou também que o pensamento é uma forma de energia. Agora, dentro das pesquisas da ciência, nós temos um outro terreno. Não é o objetivo da ciência demonstrar alguma coisa nesse sentido. Ela está nos dando sinalizações, está nos dando indicações. E o que existe, de fato, é o seguinte: nós pensarmos na espiritualidade, nós falarmos nos milagres de Jesus, nós falarmos na percepção extrasensorial, na parapsicologia, hoje chamada ciência noética, todas essas ideias não conflitam com a descrição quântica, nem com a descrição relativística do universo. Conflitariam com a descrição materialista do universo. Então, o que existe é uma abertura no campo da filosofia da ciência para o estudo desses valores da espiritualidade. E muitas descobertas que vêm sendo feitas no campo científico vão ao encontro daquelas ideias que nós já tínhamos da espiritualidade, reforçando-as, dando um apoio maior. Hoje, quando se fala que o pensamento é uma energia, ninguém mais pode dizer que nós estamos fazendo uma afirmação mística, mágica. Não, nós estamos fazendo uma afirmação com comprovação científica. Quando diz que nossa consciência influencia nos objetos subatômicos, nós não estamos fazendo uma afirmação de milagreiro. Nós estamos dizendo algo que a ciência constatou, sem, entretanto, ter conseguido dizer ainda o que é consciência. Se a ciência não conseguiu dizer o que é consciência, nós temos plena liberdade para ficarmos com a nossa ideia do espírito, da evolução espiritual. Não estamos contrariando nada. Estamos, quem sabe, e acho que os estudiosos da espiritualidade terão essa missão, levando um socorro que a ciência não pede diretamente porque se envergonha, mas que está pedindo, porque ela está dizendo que existem coisas que ela não sabe o que é e que acontecem coisas que ela não sabe por quê, só sabe que acontecem. Então, vamos deixar de lado a vaidade dos cientistas e tentar, com a espiritualidade, socorrê-los. Eles não vão dizer diretamente que estão pedindo socorro, mas estão. Aquela desistência do porquê é uma... Até nem todos concordaram, obviamente. O Erwin Schrödinger, aquele da célebre história do gato que está vivo e não vivo, morto e não morto ao mesmo tempo, disse que aquela ideia de dizer que a física deve investigar somente como as coisas acontecem e não porquê, é uma ideia covarde, equiparável à atitude de um avestruz. Quem sabe
a gente consegue, com o Livro dos Espíritos, com obras complementares, levar esse socorro, porque encaixa perfeitamente. Eles simplesmente deixaram algumas lacunas. Só que acontece, não sei por quê. Sabemos onde dá para buscar algo com o que preencher essas lacunas. Mas aí temos que entender, estamos fazendo filosofia da ciência, e não a ciência como tal. O Paulo de Felipe pede a você, Moacir, na verdade, ele faz um comentário. Nós, espíritos, que nos irradiamos nesse mundo material, percebemos muito pelos sentidos e que não nos mostram as coisas como elas são. Não nos mostram a realidade última de nada. É por isso que dizemos que esse mundo é uma ilusão? Sim, nesse sentido está perfeito, porque nós consideramos como real aquilo que nós vemos ou que está sujeito a um determinado tipo de experiências. Há experiências na física quântica, aquela da não localidade, ela foge completamente ao conceito de realidade. Só recapitulando. Pela ciência tradicional, para que algo seja considerado real ou pertencente ao mundo real, tem que ter duas qualidades. Uma, objetividade, ou seja, existir independentemente de qualquer conhecimento que se tenha sobre isso. 2, a possibilidade do isolamento, ou seja, só pode ser influenciado por outros se receber um sinal, desses que viajam no máximo na velocidade da luz, ou o toque com esse outro. Não teria, portanto, interconectividade. Essas duas condições não são verificadas nas partículas quânticas. Então, o mundo quântico não é um mundo real no sentido tradicional da realidade. Então, nós temos que ampliar o conceito de realidade. Considerar que o real é só o que os nossos sentidos percebem é uma ilusão. Aí é que temos que entender bem. O que os nossos sentidos percebem não é uma ilusão. É um modo de perceber compatível com o nosso grau de percepção. Mas dizer que só o que os nossos sentidos percebem é real, aí mora a ilusão. Aí é a denúncia de Maia no sentido tradicional. Ou seja, o que os nossos sentidos percebem não é uma ilusão. Mas dizer que só é real o que os nossos sentidos percebem é uma ilusão. É uma ilusão. O Galaxy A51, Moacir, pergunta se a evolução estaria ligada à transmissão do pensamento e da vontade. Acredito particularmente que sim, pela experiência do macaco número 100, pela vontade, pela transmissão de pensamento, e, naturalmente, por todas as vivências pelas quais a humanidade vai passando. Há um planejamento de evolução. Nós sabemos que o pior que pode acontecer é estacionar. Retroceder não é possível, quando se entende a evolução como uma lei, a lei do progresso. Dentro da espiritualidade, o progresso é entendido como uma lei. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de entender que certas pessoas estejam, ao menos, estacionadas. Isso parece que andam para trás. Há muita barbaridade no mundo, e a barbaridade é o que é mais divulgado, naturalmente. Mas sabemos que, na pior das hipóteses, nós estacionamos. Agora, todos nós evoluímos. Só que o ritmo da evolução individual depende da vontade, depende de cada um. É como se nós considerássemos alunos que frequentam a mesma escola, no mesmo nível, com os mesmos professores. Eles receberão as mesmas aulas, mas eles terão diferentes progressos. Alguns buscarão além da aula, outros buscarão aquém da aula, porque procurarão matar a maior parte das aulas possíveis. Aí é uma decisão. Mas todos terão aprendido alguma coisinha. Agora, essa decisão é nossa. E à medida em que nós evoluímos, como o pensamento é uma forma de energia que se transmite, à medida em que há um maior grupo, um maior número de pessoas pensando no bem, a expectativa do fato cria o fato, nós estamos cooperando para a criação
de uma atmosfera em que o bem tenha mais possibilidade de se manifestar e até contagiando positivamente outras pessoas. Com essa nossa ideia, com esse nosso ideal, não foi por acaso que Kardec afirmou que a grande caridade que se poderia fazer para o espiritismo, no sentido de um grande favor, a grande benesse que se poderia fazer para o espiritismo, seria exatamente divulgá-lo. Porque quanto maior o número de pessoas que tenham conhecimento das ideias de evolução, da fé raciocinada, da necessidade da prática, dos sentimentos, da espiritualidade superior, mais nós teremos evolução e mais o mundo se aproximará de melhores condições de felicidade. Isso. Moacir, nós não temos especificamente perguntas, agora temos aqui alguns agradecimentos que eu vou apresentar em conjunto no final, porque certamente outros companheiros também vão se manifestar pela alegria deste encontro e dos ensinamentos que estamos obtendo. Você pode falar mais sobre algum outro tema ligado a essa questão? Eu abri uma espécie de leque no início sobre algumas questões que seriam interessantes. Você ainda há pouco falou sobre a profecia autorrealizadora, citando a questão dos alunos, que nós vivemos isso também quando damos aula, nós sabemos muito disso. Aquilo que nós dizemos assim, ou já ouvimos na sala dos professores, sobre uma turma ou outra, acaba acontecendo, né? Nós sabemos disso. E são coisas assim, comentários fortuitos, mas isso acaba alterando aquela realidade, né? Sim. Então, eu estava perguntando a você essa questão do elétron, da onda e da partícula, você já falou sobre isso. Sim. Mencionei a repercussão das palavras de Jesus, de Sócrates, de Gandhi, de Francisco de Assis e os detratores dessa postura de amor de que eles foram portadores, não é isso? Esse novo universo da quântica não consegue abarcar o nosso bom senso, ou o nosso bom senso é que não consegue entrar, captar, atingir, ser sensível a esse novo universo que se abre, não é isso? Que não derruba a física clássica, mas que traz horizontes extremamente novos e promissores para nós todos, né? Nesse sentido, especialmente, existe aquilo que a gente chama o senso comum, que, como senso comum, não tem um grande nível de alcance, e o bom senso. E existem fenômenos porque nós estamos habituados, no nosso raciocínio, àquela lógica de predicados de primeira ordem, falso ou verdadeiro, sim ou não. E nos habituamos ao longo de séculos, desde que o homem povoou o planeta, nós nos habituamos a funcionar assim como um computador dígito. E aí custaram a ser aceitos alguns predicados, mas eles também vieram surgindo pouco a pouco da chamada lógica fuzzy, que é uma lógica que admite alguns intermediários entre o falso e o verdadeiro. E isso começou a aparecer na ciência e nós começamos a mudar o nosso modo de dizer. Por exemplo, um estudo de física na termologia vai nos dizer que, com o aumento de temperatura, os corpos se dilatam. Então, se eu aumento a temperatura que um corpo está submetido, ele aumenta de volume até chegar a um determinado ponto, se ele está no estado sólido, que ele passa para o estado líquido, processo de fusão, etc. Tudo bem. Então, habituados com isso, o bom senso nos diria que, aquecendo um determinado material, ele deve aumentar de volume. Mas, com a água, entre 0 e 4 graus Celsius, acontece exatamente o contrário. De 0 a 4 graus, a água, ao ser aquecida, diminui de volume. Isso agora é extremamente conhecido, mas quando surgiram as primeiras observações, por sorte se observa em toda a natureza, o fato de o gelo flutuar. Então, nós fomos nos acostumando a isso.
mas o nosso bom senso dizia antes o contrário. Aliás, é outro detalhe interessante na natureza, o fato de o gelo flutuar, que é altamente benéfico para nós. E, às vezes, não nos damos conta quando a natureza funciona a nosso favor. Primeiro, isso é uma exceção. É o único caso em que um material em estado sólido flutua sobre o líquido de mesma natureza. Se nós tivermos, por exemplo, em um cadinho, ferro fundido, ferro derretido, ele estará a uma alta temperatura, e jogarmos ali um pedacinho de ferro em estado sólido, ele afunda. O mesmo vai acontecer com o ouro, com o alumínio, com qualquer material conhecido. Agora vamos nos dar conta que água é gelo fundido, é gelo em estado líquido, é a mesma composição. E se eu jogo um pedaço de gelo sobre a água, ele flutua. Uma pequena porção dele fica fora do líquido. Por que isso é sorte para nós? Vamos imaginar o seguinte. Alguns grandes rios da Europa, no inverno, sofrem um congelamento de superfície. Se o gelo seguisse a regra de todos os materiais, se formaria uma camada de gelo que iria para o fundo. Como a água é um bom isolante térmico, ele continuaria a uma temperatura baixa e não se derreteria. Aí formaria outra camada, outra e outra, e assim nós teríamos, passado o inverno, o congelamento até o fundo. Um congelamento em profundidade e não em superfície, o que eliminaria completamente a vida animal nesses rios. Mas como o gelo flutua, se forma uma pequena camada, ela pode ficar mais densa e embaixo continua a água em estado líquido. Essa observação, se fosse feita há muito tempo, contrariaria o bom senso. Mas como é um fenômeno que se observa no dia a dia, não contraria mais. Agora, em relação a alguns eventos da física quântica, o elétron está e não está no mesmo lugar ao mesmo tempo. A função de onda não diz onde está o elétron, e a única coisa real que existe é abstrato. A função de onda diz apenas a probabilidade de encontrar o elétron numa certa região. Isso nos tira aquela ideia de uma bolinha que eu posso encontrar aqui ou ali. Isso contraria o bom senso, como está e não está em vários lugares ao mesmo tempo. Só tem uma maneira de pensar sobre isso. Eu estou aqui, estou aí ao mesmo tempo. Mas não sou eu mesmo, é só a imagem. Pois é, mas é alguma coisa importante. É a imagem, é a voz. Mas esses fenômenos contrários ao bom senso terminaram se manifestando. O que isso pode querer significar para nós? Que nós temos um bom senso educado dentro dos fenômenos da materialidade. Quem sabe se mesmo o bom senso nos levou a pensar durante muito tempo, não, o espírito não existe. Se a minha mãe continuasse viva depois de morrer, estava aqui me ajudando. Ela não está aqui me ajudando. Tem muita desgraça acontecendo no mundo. Deus é o grande ausente, é um senhorio descuidado. Então, Deus não existe. Esse bom senso tradicional, ele foi exemplificado e vivido só na materialidade das coisas. Então, nós não compreendemos algumas coisas diferentes. E ainda temos muita coisa a aprender. Por que acontecem determinadas desgraças? Todo mundo tem culpa de outra vida? Não sei. Não temos a resposta para todas as perguntas. E isso é que é interessante. E o mais interessante é que isso veio da física. Porque se isso viesse de livros sobre a espiritualidade, seria ridicularizado. Como é que afirmam esse fenômeno aqui, que é absolutamente contrário ao bom senso? Como é que podem estar recebendo diferentes mensagens de Bezerra de Menezes em diferentes lugares ao mesmo tempo? Contraria o bom senso? Contraria, até porque as mensagens são diferentes, não é uma mesma mensagem, mas contraria o bom senso, mas é real. Como é que o gato pode estar vivo e não vivo ao mesmo tempo? Se os fenômenos da física quântica pudessem ser aplicados, não podem, pelo menos ainda, mas se nós interpretássemos o que acontece com as partículas quânticas, com o que acontece com um animal, nós teríamos a possibilidade de o animal estar vivo e não vivo, morto e não morto, ao mesmo tempo. Como na experiência da dupla fenda, os elétrons passam e não passam pelas duas ao mesmo tempo e também não passam por nenhuma. Absolutamente contrário ao bom senso.
Quem sabe isso é um sinal para que nós reformulemos também, no momento em que o planeta passa de expiação e provas para um nível superior de evolução, quem sabe não está no momento de rever aquilo que nós chamamos bom senso por tanto tempo? É algo a ser pensado. Agora, é real. Os fenômenos da física quântica analisados, sob o ponto de vista da nossa inteligência treinada e condicionada na base do verdadeiro ou falso, eles contrariam o chamado bom senso. Ah, então temos que contrariar o bom senso em tudo? Não. É a história do novo paradigma. Naquilo que as coisas funcionam bem, deixemos o paradigma antigo vigente. Mas há algumas carências. E quem sabe nós teremos que nos reeducar, reaprender o que verdadeiramente é bom senso. Talvez não seja tarefa para uma encarnação, mas a física já nos despertou para isso. Acontecem coisas que contrariam o bom senso no mundo da física. Poderão acontecer em outros mundos? Como? Em que condições? É tudo algo a ser pensado. Por isso que o estudo da física quântica trouxe esses aportes para a espiritualidade e tornou tudo muito fascinante, porque nós não temos resposta para uma porção de coisas. Não tem nada mais chato do que um sujeito que tem resposta pronta para tudo. Ele sabe tudo. E, ao mesmo tempo, ele não sabe nada, porque não é capaz de nos convencer da sua resposta. Que bom que existem muitas coisas ainda a serem aprendidas. Nós temos uma determinada base, mas existem muitas coisas que nós ainda desconhecemos. E é bom, porque se desconhecemos, podemos aprender. Estar abertos ao novo, porque se já sabemos tudo, aí nós postulamos que não podemos aprender mais nada. E essa questão do bom senso é um enigma, é um paradoxo. E muitos filósofos terão que pensar, porque o bom senso sempre foi o fiel da balança. Não, se está fora do bom senso, nós não admitimos. Então, não admite o dualismo onda-partícula, como é que fica? Agora, também querer dizer que isso é válido para tudo que acontece na natureza, não. Nós não podemos atravessar uma parede. Não, não podemos. A experiência nos diz isso. Mas existe possibilidade? Sim. Mas é tão pequena que não vai acontecer, mesmo que a gente tente a vida inteira. Nós sabemos, por exemplo, que existem espaços entre os átomos. E lá os fenômenos de materialização, é que podem nos lembrar disso. Existem espaços entre os átomos da minha mão e os átomos deste livro aqui, por exemplo. É possível que no momento em que eu leve a mão até o livro, haja uma combinação de espaços vazios, e os espaços vazios são maiores do que os espaços densos. Existe uma combinação tal que a minha mão atravesse o livro, vá lá para o outro lado, sem destruir o livro, sem destruir minha mão, sem desintegrar átomos, porque desintegrar átomos seria fazer bombas atômicas. Não é científico, mas é possível que esses vazios se encontrem num determinado momento. Agora, eu posso passar a minha encarnação atual e viver mais outras 100 encarnações só fazendo essa tentativa e não chegar no momento exato daqueles espaços. É aquilo que em matemática se chama evento estocasticamente impossível. Ou seja, a probabilidade existe, mas é tão pequena que dificilmente nós poderemos verificá-la. Podemos passar algumas vidas tentando sem conseguir. Agora, uma inteligência capaz de mover átomos e espaços atômicos não poderia fazer essa coincidência e fazer um objeto, nos chamados fenômenos de desmaterialização, atravessar uma parede? Pois se esses fenômenos existem, é porque houve a possibilidade de controlar isso aí, por outro nível, por outro grau de inteligência. Agora, nós aqui, no dia de hoje, eu aqui, querer fazer com que a minha mão atravesse o livro, vou perder meu tempo. Até porque não convenci a minha inteligência íntima de que isso é possível. Pelo contrário, convenci que é impossível. O Paulo de Felipe volta a te perguntar, Moacir, ele diz, nós fomos criados por Deus e esse mundo material em que ora estamos não foi criado por Deus, foi permitido por Deus. Ele é co-criador. Nós agora nos comportamos como se esse fosse o nosso mundo. O nosso mundo é outro, o mundo espiritual. É por isso
porque temos medo da morte, a saída desse mundo material? Sim, uma das explicações fundamentais para o medo da morte é não termos certeza da sobrevivência e deixarmos esse mundo material em que nós nos movimentamos bem. Então, a incerteza é exatamente o que traz o medo e pode ser combatida através de uma fé raciocinada, através da verificação da mediunidade, que é o selo da sobrevivência. Então, o medo decorre exatamente da incerteza. Se nós vamos para algo incerto, ou pior ainda, se nós pensamos que nós nem vamos, que é o fim de tudo, nós teremos medo. E a fé raciocinada seria o antídoto contra esse medo da morte. Quanto à criação do mundo, desculpe, mas eu discordo, porque se houver um ente que cria um mundo material diferente de Deus, ele é tão poderoso quanto Deus, nós teríamos dois deuses. Eu acredito que tudo é criação de Deus. O mundo feito por Deus e de Deus. Mas essa é uma discordância apenas de ideias. Respeitamos todas as ideias naturalmente, só para, já que foi pedida uma opinião, a minha seria esta. E o medo da morte, concordo perfeitamente. Essa nossa saída desse mundo material, que nós não somente nos apossamos, como deixamos que ele se aposse de nós. E parece que nós somos propriedade dele e que não existe outro. Nós, ao invés de possuir, somos possuídos. E possuídos pelo mundo material, nós acreditamos que nada fora dele pode existir. Mas esse mesmo mundo material, nós não estamos aqui por acaso. É um mundo compatível ao nosso estágio evolutivo e o mundo que nós podemos melhorar ou piorar. Nós podemos destruir, agredir a natureza ou melhorá-la, o que também é responsabilidade nossa. É uma casa que foi preparada para nós. E se nós não cuidarmos bem dessa casa, não quer dizer que alguém nos vá tomá-la judicialmente, mas nós viveremos numa casa de poucas possibilidades porque nós destruímos as boas possibilidades. A Jane, posso só fazer um pequeno comentário da questão do medo da morte, Onádia? Sim. É uma frase simples. Nós temos a chamada escada do medo e dos desejos. Então, normalmente, nós temos medo daquilo que desejamos e desejamos aquilo que nos faz medo. É muito interessante essa colocação do grande filósofo e psicólogo Jean-Yves Leloup. A escada do medo e dos desejos. Dos desejos. Perfeito. A Jane... É algo a pensar também. Quando a gente quer muito uma coisa, tem um certo medo de chegar lá e não saber o que vai fazer com ela e tal. Muito bem, pois é. Então, cuidado com o que deseja, não é isso? Olha só, Moacir, a Jane volta a participar, pergunta se você poderia explicar, à luz da física quântica, esta questão de um mesmo espírita, Bezerra de Menezes, por exemplo, transmitir diferentes mensagens em diferentes lugares e no mesmo instante de tempo. Aí existem dois posicionamentos. Um posicionamento mais tradicional, daqueles que acreditam que Bezerra de Menezes delegaria, ou seja, alguém que se apresenta em nome dele e devidamente autorizado, dando essa mensagem. E outro que é o fenômeno considerado impossível até o advento da física quântica. Como é que o mesmo ser pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e dizendo coisas diferentes nesses vários lugares? Dependendo do domínio que se atinja da consciência num plano espiritual, poderia, por exemplo, num mesmo momento responder duas perguntas, se eu tivesse um pouco de concentração, responder uma aqui oralmente e também responder uma outra por escrito. Dependeria de algum treinamento, mas a gente poderia chegar lá. Agora, vários lugares com perguntas diferentes. São propriedades do espírito que não são propriedades nossas, enquanto seres materiais. E isso, tradicionalmente, seria contrário ao bom senso. Como é que é o mesmo espírito, ou seja, digamos, a mesma inteligência está respondendo coisas diferentes ao mesmo tempo. Nós somos inteligência múltipla. Eu posso estar conversando agora aqui e estar pensando em alguma outra coisa. Eu posso. No momento em que eu dominar tudo isso
E aí depende de usar a faculdade do espírito como um todo, porque o corpo físico, apesar das grandes informações que nos dá, ele também é um bloqueio para muitas coisas, para muitas realidades. Então, isso seria uma propriedade semelhante à propriedade do elétron. É o mesmo elétron que está aqui, não está, que poderá se manifestar como onda ou poderá se manifestar como partícula. E, além disso, porque o elétron se manifesta de acordo com a nossa consciência. Uma consciência maior terá, sem dúvida, outras possibilidades de manifestação. É nesse sentido que é muito interessante esse estudo dos fenômenos da física quântica, porque, pelo menos por analogia, ele nos leva a compreender certas coisas que, pela lógica tradicional, nós consideraríamos impossível, mas que nós vemos pouco a pouco acontecendo no mundo da física, e se acontece no mundo da física, um mundo de efeitos, poderá acontecer também no mundo espiritual. Isso nos permite analogias que reforçam algumas das nossas crenças, nos permitindo pensar de um modo mais amplo, saindo daquele bom senso tradicional, porque pelo bom senso tradicional não dá, mas pelo bom senso tradicional não tem como uma partícula mandar o recado para outra, o recado não chega, mas a outra recebe. Ô, Moacir, nós chamamos isso de ubiquidade, não é? Ubiquidade. E isso é uma propriedade de espíritos mais evoluídos. Aí eu faço uma pergunta para os nossos questionamentos aqui, reflexões. Como é que o Chico Xavier psicografava diferentemente, né, através da espiritualidade, dois assuntos completamente diferentes, e era um espírito encarnado, não é? Exatamente. Aí é o caso daquela mediunidade em que o espírito toma conta da função motora. Um braço está entregue à entidade A, o outro braço está entregue à entidade B. Porque se fosse uma fraude e ele tivesse que pensar isso, ele teria que ser estudado em todo mundo, porque não há explicação no funcionamento do cérebro humano que permita a pessoa voluntariamente escrever duas mensagens completamente distintas e, ao mesmo tempo, eu dizer uma palavra aqui para um pouquinho escrever uma frase é muito diferente de isso acontecer ao mesmo tempo. Aí seria a escrita mecânica propriamente dita, uma prova de que o médium serviu de instrumento. Não é mais o cérebro dele que está comandando o movimento dos braços. É como se eu fechasse os olhos, deixasse os braços livres, alguém pegasse a minha mão direita e outro pegasse a minha mão esquerda e escrevesse. Não se trata nem da minha habilidade de escrever com a minha mão esquerda. Alguém a está movimentando. Eu não consigo. Eu não consigo movimentar a minha mão esquerda de modo a escrever. Mas se alguém pegar a minha mão esquerda e escrever com ela, não vai ser a letra dele. É perfeitamente possível. E é um caso interessantíssimo de mediunidade, um evento a ser sempre citado quando a gente deseja falar sobre a realidade da psicografia. Infelizmente, também está muito deturpado, não é? Então, ninguém mais assina o que escreve. Nós estamos vivendo uma epidemia de psicografia, porque é mais fácil botar a responsabilidade no espírito do que assumir a responsabilidade. Mas isso não invalida de modo algum o fenômeno. Isso se dá, não é, Moacir? Também no caso da psicopictografia, não é? Há médiuns que pintam quadros diferentes, de pintores diferentes, um com um pé, o outro com o outro pé, um com a mão, o outro com a outra mão, às vezes com os pés e as mãos simultaneamente. É o mesmo caso, não é isso? A Jane ainda tem... A Jane ainda quer comentar? Só uma perguntinha. Espera só um instantinho, deixa eu saber se o Moacir quer comentar isso. Sim, nós complementaríamos que é no mesmo sentido. Isso só pode ser explicado se eu só posso fazer um desenho, deixa com os pés, com as mãos, eu só posso fazer dois desenhos diferentes, com características de pintores diferentes, ao mesmo tempo com as duas mãos, se alguém estiver movimentando as minhas mãos. Eu, conscientemente, não posso. E eu também, dormindo ou sonhando, também não posso, porque existe essa limitação. E mais com as características dos pintores, que também é muito difícil de se imitar. Exatamente. Olha, antes do Rubim falar, inclusive ele aqui já deixou uma mensagem no chat dizendo que a coisa da capa, né, do cego de Jericó, é Marcos 50:10, é isso, Rubim?
Eu botei aqui, sim, tá. 50-10. Ainda a Jane quer que você explique, o Moacir... Não é 10-50-10, é 10-50. 10-50. À luz da física quântica, como um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Depois o Rubim vai fazer um comentário. Uhum. Não, essa questão do gato vivo e morto ao mesmo tempo foi um enigma proposto pelo Erwin Schrödinger, que o Stephen Hawking tinha horror disso. Cada vez que eu ouvia falar naquele gato, ele tinha vontade de puxar um revólver. O problema é o seguinte, ele comparou a situação, colocava um gato numa gaiola e havia lá dentro um frasco com veneno, uma bolinha entraria por um canal e poderia quebrar o frasco ou não. Quebrado o frasco matava o gato, não quebrado não matava o gato. Aí ele faz uma comparação, que isso não existe no campo físico. Se acontecesse com um gato, o mesmo que acontece com os elétrons. Lembram que, quando nós falamos, se eu tenho um elétron, pode estar embaixo de um de dois reservatórios. Se eu levantar primeiro um e verificar se está ali ou não, e depois o outro, ele estará em um dos dois. Mas se eu levantar os dois ao mesmo tempo, ele não está em nenhum dos dois. Então, se isso fosse verdade, se isso fosse aplicável ao caso de um gato, dependendo do momento em que eu abrisse a porta, ele estaria vivo e não vivo, e morto e não morto ao mesmo tempo. Mas é apenas uma comparação que ele faz, a famosa história do gato de Schrödinger, que não tem explicação lógica, mostrando que as coisas lá do mundo subquântico não são aplicáveis, pelo menos à luz do nosso conhecimento atual, ao mundo das grandes coisas, das grandes partículas, porque nessa caixa haveria observação, haveria influência de luz, haveria uma opção de coisas que lá no mundo subatômico não estariam acontecendo. Mas a metáfora serve apenas para dizer, lá no mundo quântico acontecem coisas incríveis, como isso. Se o gato de Schrödinger fosse do mundo quântico, ele estaria vivo e não vivo ao mesmo tempo. Dependeria do momento em que o observador abrisse a tampinha da gaiola. Mas é só uma comparação. Não acontece com os nossos gatos. Até fizeram uma piada sobre isso, que o cachorro acorda o Schrödinger está dormindo, né? E o cachorro acorda o Schrödinger, puxa pela roupa e diz assim, abre a tampa para ver se o gato está lá. E abrindo a tampa, ele iria colapsar uma realidade ou outra, acabava a agonia. E o cachorro torcendo pelo pior para o gato. Muito bom, muito bom. O Rubim vai fazer agora um comentário breve, porque depois nós vamos ter que decidir como é que nós fazemos com o tempo que nos resta ainda. Moacir, eu creio, nos meus estudos, né, que eu procuro sempre aprofundar, que para haver uma correlação mediúnica, que eu nem coloco como mediúnica, eu coloco medianímica, porque tem que haver uma sintonia, uma afinidade, um colorido pequeno que seja do médium. Entendeu? Então, sinceramente, eu não concordo muito quando um espírito nos toma, que, em verdade, é um termo que não é correto, a incorporação espiritual, e sim a psicopraxia, seria o termo correto, ou seja, a participação psíquica. Então, quando a gente fala de união de perispíritos, tem que haver uma sintonia. Mas aonde está essa sintonia? Uma criatura pintar um quadro, por exemplo, sem nunca ter pintado nada. Eu vejo de uma outra forma, eu vejo que isso está ligado ao passado. Aí nós teremos que compreender o que ainda é incompreensível para muita gente, a questão do inconsciente coletivo, que Jung nos coloca como um patrimônio que herdamos, talvez numa outra existência, tivemos contato com aquela pintura, absorvemos, transformou-se isso num arquétipo. Então, ainda não temos esse alcance para poder verdadeiramente interpretar o que os estudos medianímicos nos mostram, ou seja, tem que haver um certo colorido do médium, porque o inconsciente coletivo nos explicaria isso muito bem. E eu vejo como futuras descobertas as pesquisas neurocientíficas,
Ou seja, como é que o espírito atua numa área do cérebro e não atua na outra área? Ou então, como é que um espírito em processo de ubiquidade vai utilizar áreas cerebrais diferentes ou mais de um espírito? Então, tem muita coisa ainda para a gente estudar, pesquisar, e, se Deus quiser, esse planeta de regeneração vai nos mostrar muitas coisas. Isso. Olha, a hipótese é excelente, porque nós não sabemos exatamente até que ponto ocorre, e uma participação poderia ser uma participação de afinidade, no sentido de atrair, de poder fazer o encaixe, digamos assim, da inteligência espiritual com a inteligência material. Claro que nos quadros predomina a inteligência espiritual, mas algum traço, algum mínimo que nós temos que descobrir de participação mediúnica haverá. Quem sabe lá no inconsciente coletivo, em encaixes de vibrações neuronais. São essas coisas fascinantes que nos levam a estudar, porque não temos as respostas para tudo, o que é muito bom. Não? Verdade. Falar em resposta, Moacir, a Hilda, antes de nós irmos para o outro intervalo, ela nos pediu para falar, para fazer a pergunta assim, oralmente, porque parece que ela acha que não dá para encaixar digitando. Hilda, você nos ouve? Hilda? Hilda, você está aí? Eu percebo que você está. Só fechou a sua imagem. Hilda. Será que essa sua percepção é uma ilusão, Nádia? Bom, mas ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui, Rubem. Ela está aqui. A criação mental dela? Então, não, é um espírito aqui de justiça. Eu tinha combinado com ela que no outro intervalo ela faria isso. Eu me lembro. Exatamente. Então, se alguém tiver algum contato aí com a Hilda, por favor, digam isso a ela. Mas ela está aqui, é que ela desligou, fechou a imagem. Nádia, está me ouvindo? Agora estou e queremos ouvir você. O microfone, aquele tracinho, né? Mas não. Faz a sua pergunta, querida. Então, as respostas que ele veio dando, veio assim, clarificar para mim muito naquele momento do Evangelho, quando ele diz: pedis e obtereis, né? Eu posso pedir, mas e obter? Eu acho que depende muito da confiança que eu tenho e da necessidade daquilo acontecer. Seria isso? Deu para entender? Sim. Porque no pedir, existe até um detalhe que é muito interessante, que é falado hoje, que como a física quântica nos apresenta múltiplos universos, múltiplas possibilidades, quando a gente pede alguma coisa, essa coisa passa a existir em algum universo, em algum lugar, em alguma dimensão, essa coisa passa a existir. Então, a prece deveria ser o seguinte: transferir do universo em que o meu pedido foi criado, pelo simples fato de eu pensar nele, para o meu universo. E isso é o mais complicado. Isso é o que a ciência vai nos dizer, talvez, com o tempo. Como é que eu vou transferir de um universo algo que eu criei mentalmente para colapsar no nosso universo? Já pelo que sabemos atualmente, é que existe sempre uma frequência que nós recebemos das frequências em que somos capazes de criar. Por esse lado, é perfeito pensar desta maneira. Depende da necessidade verdadeira do pedido. Um pai não vai dar uma lâmina para o filho de 3 anos brincar de fazer a barba. Então, depende da necessidade do pedido e depende da confiança, principalmente, com que pedimos. Jesus sempre dizia nas suas curas, frequentemente ele afirmava: a tua fé te salvou. Ou seja, pediu com fé, pediu criando aquelas condições necessárias para que o pedido se realizasse. E quando nós temos verdadeiramente fé, nós pedimos algo para algo ou alguém em que ou em quem nós acreditamos. Daí vem a intensidade do pedido.
né? A pessoa que faz aquela afirmação positiva. Tudo dentro dos limites que nós temos na nossa encarnação. Entendi, mas não há necessidade, então, de eu estar toda hora lembrando a espiritualidade desse meu pedido, porque uma vez feito, eu mandei para o espaço, né, para o universo, Sim. toda aquela minha emotividade e da minha necessidade. Então, porque às vezes eu me pego, meu Deus, eu esqueci de fazer esse pedido na minha prece. Aí eu caio em si e falo, não tem necessidade disso. Porque o meu protetor espiritual sabe dessa minha necessidade. Então, ele se incumbirá vendo a possibilidade de ser atendido ou não. É esse pensamento que eu preciso corrigir isso. Não, em tese é perfeito, porque quando nós fazemos uma prece, nós emitimos numa certa frequência, é uma energia. Energia não se cria nem se destrói. Mas também nós não sabemos até que ponto as entidades estarão sempre à nossa disposição, estarão a todo momento cuidando de nós, estarão a todo momento sabendo das nossas necessidades. Então, é como aquele pedido repetido, não faz mal, nós intensificamos a energia. O que não quer dizer que nós vamos passar todo o tempo do nosso dia rezando. Não, até porque há diferentes formas de rezar. Fazer o bem a alguém é uma forma de oração. Buscar o nosso progresso, buscar a nossa capacidade, o nosso crescimento é uma forma de oração. Agir corretamente é uma forma de oração. E há também a oração propriamente dita, que nós fazemos em determinados momentos, e nós podemos repetir, porque muda a situação, muda o panorama, e assim muda, quem sabe, a forma de fazermos o pedido e o atendimento desse pedido. O importante é nós sabermos que a oração é algo fundamental, que a prece possui efeitos, mesmo que a pessoa alvo da prece não saiba que ela está sendo objeto desse pedido, mas faz efeito. O que não significa que vá produzir sempre e exatamente aquilo que nós desejamos. E se a prece é acompanhada de uma vida de amor, de harmonia, de fraternidade, naturalmente nós estamos atraindo melhores vibrações, maiores vibrações, até chegar naquilo que a gente chama massa crítica, uma energia suficiente para a produção de um determinado fenômeno. Isso, Moacir. À luz da quântica, como é que você vê a questão da senhora Annabelle Villa, que está catalogada por Kardec como um espírito em condições medianas, no capítulo 3º da segunda parte de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Era uma jovem senhora, 35 anos, estava desencarnando, mas ela queria dar assim algumas orientações para o marido, então resolveu esperar, assim, no momento da desencarnação, ela resolveu esperar o marido e diz isso a ele, porque ela diz assim, não quero morrer. Isso está lá no Céu e Inferno. Não quero morrer. Aí o marido chega e ela diz, estava esperando por você, porque preciso conversar e tal sobre os filhos. E aí ela não desencarnou, ficou mais 3 meses, uma moratória, afinal, e com sofrimentos atrozes, porque já estava bastante difícil a sobrevida dela, mas ela não quis morrer, digamos assim, e tal. Como é que você... O que a física diz a esse respeito? Não haveria um estudo específico sobre isso, fica entre aqueles fatos que nós sabemos que existem, não temos uma explicação definitiva, mas há algumas coisas que são muito interessantes. Quem sabe ela se convenceu que não iria morrer antes de contar para o marido. Isso convenceu a sua inteligência celular, esse chamado mundo inteligente oculto em que nós vivemos e não dominamos muito, convenceu disso. E, em consequência disso aí, desse prolongamento, esse prolongamento teve efeitos, digamos assim, efeitos paralelos, se tornar ainda maior do que o possível. Há uma história muito interessante, narrada pelo Chopra, que ele, quando era estudante de medicina, eles tinham alguns pacientes nos hospitais que eles visitavam, e ele resolveu ouvir um dos pacientes, que quase ninguém ouvia, que estava muito debilitado, ele era alcoólatra, estava debilitadíssimo e tinha uma previsão de alguns dias de vida. E aí, quando ele foi chamado para um outro setor,
não me lembro se num momento de atender feridos de guerra, alguma coisa do gênero, ele teria que se ausentar por cerca de 14 dias. E aí o paciente disse para ele, quando o senhor voltar, já não vai me encontrar mais, vamos nos despedir. Ele disse, não, tu precisas falar comigo. Tu não podes ir embora sem falar comigo. E partiu para a sua missão. Voltou 14 dias mais tarde, encontrou o paciente numa posição fetal, muito debilitado, e o paciente disse, viu, como o senhor me disse que eu tinha que esperar o senhor para me despedir, então eu não podia morrer. E morreu naquele momento. E o Chopra ficou extremamente culpado a partir disso, porque ele disse assim, parece que eu fiz com que ele acreditasse, tivesse fé e criasse condições que ele ficasse a mais do que o tempo necessário, só me esperando. E aí que ele tirou essa ideia de que existe uma inteligência celular que, quando nós acreditamos mesmo e transpomos a fronteira, nós podemos convencê-la. Aquele cidadão ficou convencido, esse convencimento funcionou, que tinha que funcionar, que tinha que estar vivo, até logo, até se despedir daquele estagiário de medicina que estava ali com ele. E é um caso semelhante, só que esta se autoimpôs, né? E quem sabe por essa autoimposição, ela criou uma situação que não seria justa, que seria anômala, mas as verdadeiras razões a gente não sabe quais seriam. Mas, de qualquer forma, parece que houve uma espécie de derrogação da lei, né? Ela ia desencarnar naquela hora. O contrário do suicida. Agora, do ponto de vista de mecanismo de lei de ação e reação, que você agora tangenciou, né? Agora, nesse seu comentário, você tangenciou a lei de ação e reação. A chamada memória de Deus, como é que você vê isso quanticamente? A lei de ação e reação? A memória de Deus, né? Porque a lei de ação e reação é a memória de Deus, né? Sim. Digamos assim. Sim. É uma forma de nós chamarmos, né, a memória, ou seja, o registro de tudo aquilo que acontece no universo. Desde as coisas mais simples, que a gente explica fisicamente. Se eu empurrar uma parede, a parede me empurra. Às vezes eu não me dou conta disso, mas se eu estiver sobre patins, eu terei a exata noção de que a mesma força que eu exerci contra a parede exerceu contra mim. Essa é uma lei muito interessante, porque tira aquela ideia antiga de vingança divina, de castigo divino. É simplesmente uma lei. Se eu empurrar a parede vai me empurrar. Às vezes eu nem observo isso, mas por que a parede me empurra? Porque ela ficou brava com o fato de eu a estar empurrando? É algum tipo de castigo? Não, é o uso de uma lei natural. E como as forças podem ser exercidas não só no mundo físico, mas também no mundo psicológico, aquelas energias que nós criamos, a nosso favor ou contra nós, a favor de alguém ou contra alguém, por essa mesma lei de retorno, que não se trata de um castigo, elas têm que voltar. Então, no momento em que eu, por ignorância, uso indevidamente a lei ou ignoro a lei, eu dou um soco na parede porque eu estou furioso com a parede, eu vou machucar a minha mão. Não se trata de vingança, se trata de uma ação que eu fiz ignorando uma lei. E é interessante, ignorar a lei, no direito civil, já existe isso, que é um reflexo da física. O fato de eu ignorar a lei não me exime do seu cumprimento. Ou seja, eu não sabia que eu não podia furtar o dinheiro do outro, não sabia onde é que estava escrito. Não interessa? Mesmo sem querer, na sua materialidade, muitas vezes, o direito tem que reconhecer essa consciência que nós temos, independentemente de um grande grau de inteligência ou não, do certo e do errado. Então, é a mesma coisa. Por ignorância da lei, eu vou esmurrar a parede, vou machucar a minha mão. É vingança da parede, é castigo de Deus? Não. Tudo o que acontece fica numa memória cósmica. Tudo tem o seu registro. E toda ação vai corresponder a essa reação, de mesma intensidade e de sentido contrário. O que é interessante saber, esse detalhe. Quem pratica a ação é que sofre a reação, e não outro. A reação é sofrida pelo praticante da ação. E isso é um aspecto da justiça. Sim. Posso complementar aquela sua pergunta? Rapidamente, que nós temos uma pergunta da Jane ainda. Tá.
Muito interessante aquela colocação, Moacir, e vamos aqui nos remontar aos estudos da epigenética. A epigenética nos mostra o processo da energia mental no nosso corpo celular. As células se mantêm em equilíbrio através de um fenômeno que você conhece muito bem, chamado de tensegridade, que é o equilíbrio das forças opostas. Tudo tem tensegridade, um edifício, uma teia de aranha. Se não houvesse a tensegridade, haveria o desequilíbrio, seria o caos. Então, o que mantém o equilíbrio celular é exatamente a saúde mental. É o espírito ali atuando, que já é uma visão epigeneticista da ação mental no equilíbrio celular. Então, acho que a força dessa mulher, desse caso, de querer viver esperando o ente querido, houve uma permissão do mundo espiritual e não uma derrogação da lei para que tudo isso se processasse. Então, foi uma força mental, certamente espiritual, mantendo a arquitetura celular ainda num certo equilíbrio. Porque o que é a morte física? Senão a ruptura deste equilíbrio, a ruptura da tensegridade celular. Eu creio que é por aí que a gente tem que raciocinar. Tá bom. É um caminho. E interessante que Kardec considerou um espírito mediano. Mesmo assim. Exatamente, exatamente. Embora, aliás, isso é respondido pelo Kardec na obra, não é? Porque todo o perfil com que o Kardec descreve a senhora Anna Belleville, que, aliás, ele declara que ele e ela se conheciam, ele acompanhou a vida da Anna Belleville até o final, até a desencarnação dela. Bom, mas, enfim, deixa eu apresentar aqui a questão da Jane. Ela diz, senhor Moacir, numa síntese, poderíamos dizer que a visão quântica do Evangelho de Jesus seria a materialização da fé? Nesse sentido, sim, porque é possível, se nós analisarmos, por exemplo, o Evangelho de Jesus, nós não encontraremos, à luz dos paradigmas atuais, nada contrário a um conhecimento científico. Se nós formos pegar dogmas de religiões antigas, por exemplo, ressurreição do corpo, isso contraria qualquer conhecimento de ciência. Mas o que nós temos no Evangelho não tem absolutamente nada que contrarie o modelo atual. Contrariaria o modelo mecanicista, mas não há nada que contrarie o modelo atual. Então, neste sentido, seria a materialização, no sentido de trazer para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, o Evangelho, não digo propriamente assim, confirmado, chancelado, mas um Evangelho sem choque com o conhecimento científico. Porque nós fazemos muito isso, é outro hábito da humanidade que a gente precisa eliminar, são as falsas dicotomias, os falsos dilemas. Aquelas conversas do tipo, é preferível ser pobre com saúde do que rico e doente. É uma bobagem. Por que eu tenho que escolher uma coisa boa e uma ruim? Não posso escolher duas boas. E a realidade é bem diferente. É mais fácil o rico ter saúde do que o pobre. Também tem isso. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Para o pássaro é pior qualquer uma das coisas. E quem é o paradigma? O pássaro ou o homem? E se pensar em um pássaro, porque não tem os três na mão, então logo é que nós ficamos miseráveis até para fazer pedido. Então sempre achamos, é aquela história das religiões antigas, punitivas, que a gente está aqui para sofrer, que a gente está aqui para pagar pecado, que o homem já tem o pecado original, que nós somos seres maus por essência. Então tudo isso nos leva a um mecanismo de autopunição, de culpas que não são verdadeiras e que infelicitam, que atrasam a nossa evolução e que nos impede de escolher. Então, pensa assim, o sujeito que é intelectual não pode ter bondade no coração. Por que não? Uma pessoa que exerce um cargo público, onde ela precisa exercer autoridade, ela não pode ser uma pessoa com sensibilidade. Pode e deve. São os falsos dilemas que nós inventamos muitas vezes. Eu prefiro, para me comandar, um sujeito que seja burro e honesto do que um inteligente ladrão.
Mas por que não um inteligente honesto? Onde é que nós tiramos isso aí tudo, essas dicotomias falsas? E assim também nós vivemos nas religiões antigas. O santo temor de Deus. Nós temos que ter medo de Deus. E, ao mesmo tempo, temos que amá-lo. Mas que coisa difícil. Se eu tiver medo da minha mulher, vou dormir no vizinho. Não é possível a gente ter temor, porque foi a fé imposta pela força. Ou então debaixo da cama, né? Nos horrores do inferno do que nas eventuais delícias do céu. E nos tornaram culpados por um mecanismo muito simples. Quem é muito culpado, é muito devedor, não tem grande poder de negociação. Então, se eu sou super culpado, eu não negocio. Qual é o preço da minha suposta libertação dos pecados? Aceitar o dogma, aceitar a fé cega. E esse jogo perdurou durante muito tempo. Isso. Esse da mulher é melhor dormir debaixo da cama, né? Também. Desculpe a brincadeira, vira marido pinico, que nós somos do tempo do pinico. Bom, pois é. Ô, Moacir, nós tínhamos combinado que poderíamos ir até as 17h30, né? São certo. Quase 17h30, nós não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat. Eu teria várias outras, mas não vou fazê-las, evidentemente. E então vou deixar a você agora as palavras com as quais você quiser fazer um fecho aí das suas ideias, da sua abordagem. Eu posso ler antes aqui algumas manifestações. A Rosa Martins, que é a nossa expositora aqui no ICEB, diz: infelizmente, precisamos sair. Excelente recomeço. Um abraço de Rosa e Luiz. É porque eles têm uma participação no centro deles agora. A Débora Pietrobon, ela diz: minha gratidão ao ilustre palestrante pela luz da candeia trazida para dissipar a ignorância, luminar esse evento de hoje. Grata ao Márcio do ICEB, na pessoa da querida Nádia. Muito obrigada, querida, pela sua presença aqui conosco. Volte no sábado que vem, e no outro também, e no outro também, porque nós temos uma programação maravilhosa, viu? Então, o Galaxy 51 também disse: gratidão, Marie Vaudrin. E o Paulo, já passamos essa pergunta do Paulo e também da Jane. Então, nós encerramos mesmo, estou repassando aqui para não faltar nada. Pronto, excelentes ensinamentos nesta tarde, diz-nos a Sheila, obrigada, Sheila. Então, Moacir, pois é, o que é bom, né? Acaba assim logo, eu nem senti o tempo passar. Acho que nós... Et merci beaucoup de Claudia de France. Agradeço ao Moacir, que foi excelente explanação. Eu não estou conseguindo colocar a mensagem no chat. Tá bom, mas já fez a sua manifestação. Obrigada, querida. Obrigada, Cláudia. E também quero lhe dizer, Moacir, muito obrigada outra vez pela sua presença tão ilustradora, tão enriquecedora, tão lúcida, tão didática, num tema que é tão, hoje, necessário, mas que é tão desafiador para todos, muitos, para as pessoas. Inclusive, você sinalizou aí algum tipo de mal-entendido que passa a vigorar por aí. Então, foi muito bom você trazer sempre o equilíbrio, o rumo, o eixo da ciência da quântica. Muito obrigada. C'est bien, merci à tous. En português, en français, et à la prochaine. À la prochaine. Agradecer a todos. Mais en portugais, tu parles déjà. À la prochaine, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Merci. Bonne soirée, parce que aqui já são 9h da noite, 9h30, agora 9h30. Mas sábado que vem você vem também, viu? Que vai ser a visão do Evangelho à luz da teologia. Tá ótimo, então. Do espiritismo, claro, né? Okay. Então, vamos lá. Moacir, você quer dar um arremate? Só quero agradecer a todos pela
presença aqui em casa, porque nós estamos agora praticando a pluribiquidade, todos nós juntos, agradecido pelas boas vibrações que nós recebemos. E é isso, nós estamos sempre trocando ideias, aprendendo com muitas das observações. Felizmente, não existe nenhuma verdade ainda absoluta, a não ser Deus e a lei do amor. Essas vão valer sempre, estarão sempre a nos unir. Eu agradeço as vibrações recebidas. Sou sempre o beneficiado, porque saio mais descansado do que quando começo, em função dessas energias que não têm medo da distância e se transmitem até aqui. Estou sempre à disposição e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, e quem sabe ainda nos veremos presencialmente neste ano. Parece que agora a encosta será muito violenta na subida, mas também será muito violenta na descida. Espera-se uma curta duração desse cavalo de Troia chinês e nos encontramos. Isso. Você sabe que eu vou sempre procurando você para estar conosco nos nossos vários canais. Muito obrigada, Moacir. A Jane colocou aqui no finalzinho, fascinantes esses novos conhecimentos. Física quântica, que eu possa contribuir com os meus pensamentos para um mundo melhor, sem ter dicotomias, e colocou um risinho ali. Então, tá bom. Moacir Costa de Araújo Lima, bacharel em Direito, ex-advogado, porque não pratica mais, físico, professor universitário na PUC de Porto Alegre, conferencista nacional e internacional, escritor de livros excelentes sobre a quântica na aproximação do Evangelho e do Espiritismo, por todas as suas palestras, conferências, pela facilidade com que você explana essas questões, mergulha tranquilamente nessas águas, às vezes tão difíceis, tornadas turvas por algumas interpretações. Muito obrigada pela sua lucidez. Nós todos do ICEB estamos mais uma vez agradecidos à sua presença, pela sua presença aqui entre nós, e conte sempre conosco, leve nosso abraço para todos os nossos irmãos tchês do Rio Grande do Sul. Certo, com L. Agradeço, então, mais uma vez, e agora uma pequena observação, sou ex-professor universitário, agora com mais tempo livre para as palestras e para os convites da Nádia, que são sempre intimações e não convites. Ainda bem, vou guardar esse aspecto, viu? Claro. E ainda este ano nós vamos aqui nos encontrar no ICEB, se Deus quiser. Então, muito obrigada outra vez, um abraço a todos aí, você sabe a quem me refiro, a Lucelena e aos filhos. Então, nós vamos encerrando este primeiro momento de retomada das atividades aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, agradecendo essa abertura linda que nós tivemos com o Moacir e, naturalmente, agradecendo todo o apoio, toda a proteção de todos os amigos espirituais, os nossos mentores queridos aqui, de Olindo Amorim, Jorge Andréa, Lauro Salles, Pedro de Camargo, os nossos queridos irmãos Carlos Embaçaí também, e, enfim, todos os demais mentores da Casa de Deolindo Amorim, que é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós, mestre querido, aqui reunidos em torno de teu Evangelho, lembrando a magistral codificação de nosso amado codificador Allan Kardec, agradecemos profundamente a oportunidade especial de termos estado aqui nesta tarde, estudando a lei, a vida de nosso Pai, e agradecendo Jesus toda essa oportunidade de proteção e de desvelamento de questões que enriquecem nossa alma. Ainda te rogamos, Jesus, não só a multiplicação de recursos em torno de nossos mentores, mas também, Jesus, a bênção de tua mão, com energias salutares,
com energias de amor e de misericórdia, de compaixão e de proteção, por sobre todas as humanas necessidades que se estendem agora diante de teus magnânimos olhos. Em especial, Jesus, nós te rogamos que abençoes e protejas e envolvas o nosso querido irmão, amigo César Soares dos Reis, que em breve, com essa ajuda superior, estará novamente aqui conosco. Que a tua paz, mestre, a tua luz possam estar agora junto de nós, por sobre o ICEB, por sobre todas as casas, todas as instituições que trabalham na faixa do bem. Fica conosco, guarda-nos em tua paz e tua luz, vertendo-as agora por sobre nossas mentes e corações, como sempre, hoje e para daqui para frente. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.